Então, boa noite, Edgar. Boa noite. Por receber. O senhor poderia falar seu nome completo, por favor? Edgar da Rocha. Edgar, o senhor está com quantos anos? Hoje, 54 anos de idade. Me diga uma coisa, o senhor autoriza a gente a gravar a sua entrevista para fazer parte do acervo de memórias do projeto 50 mais 50? Tranquilo, à vontade, pode gravar. Então, senhor Edgar, o senhor veio criança para cá, né? O senhor tem lembrança da vida lá do Sul? Não, eu cheguei aqui, tinha 3 anos de idade, lá do Sul, só o que os outros falam. Não lembro praticamente nada de lá. E o que seus pais falavam para o senhor? Por que eles vieram para cá? O senhor lembra? Na época, era um projeto do governo, né? Do governo militar, parece que era na época. Era integrar para não entregar, né? Um projeto, porque aqui a Amazônia está sendo tomada pelos americanos e tal. Então veio com esse objetivo de povoar a Amazônia para não perder, né? Para não perder a Amazônia. E a gente veio nesse projeto. Eu lembro, o pai conta que disse que passou na rádio, anunciando lá no Sul, e convocando as famílias que quisessem vir, né? E aí era uma promessa muito boa. E a gente veio naquele tempo para cá, e a gente descemos em Miritituba, né? O aeroporto era em Miritituba, e a nossa família veio toda para cá. Era o senhor pequeno? Era o mais novo dos filhos? Não, o mais novo era a Yolanda, que veio no colo. Parece que era 4 meses, se eu não me engano. Aí seu pai, sua mãe? E mais 11 irmãos. A minha família é 6 homens e 6 mulheres. Então sua mãe já tinha 12 filhos, né? 12. Não, na época ela tinha 11 filhos ainda. Certo. Aí veio a Yolanda com 3 meses, 3 para 4 meses. Aí aqui depois veio o Elias, que é o caçula, né? Certo. E só vieram eles, da família do seu pai e da sua mãe, ou vieram outros, né? Não, só nós mesmo. Aí um irmão meu mais velho, que é o Hélido, ele ficou no quartel lá, em São Borja. Aí depois, passou o tempo dele e veio para cá também. Então vocês vieram e logo receberam o lote do INCRA aqui, se eu lembro? Contou isso? Naquela época a gente veio para cá e desceu em Miritituba, e aí ficamos todas as famílias em Miritituba, nos barracão lá misturado. E a minha família, a gente sofreu muito porque nós íamos num voo e a nossa mudança, roupa, tudo que nós tínhamos veio em outro. E nós chegamos em Miritituba e nossas coisas nunca apareceu. Nós perderam tudo? Tudo. Aí as pessoas nos ajudaram com roupa, né? Mas a gente viveu praticamente... Só um minutinho, desculpe, dá uma pausa. Tranquilo. Agora, veio aos 3 anos, perdeu... Aí vamos voltar para Miritituba. Miritituba perderam as malas. Aí a gente veio num voo e nossas malas veio em outro. Nas nossas malas tinha espingarda, roupa, tinha tudo. E de repente nunca apareceu. Nunca veio nossas mudanças. E a gente ficou vivendo de favores. As pessoas ajudavam com alguma roupa. Ano de 72. 72. Em 72 a gente chegou aqui. Aí de lá os pais de família vieram, cada um em seu lote, para fazer os tapiris. Montava um tapiri aqui, ia para o outro lote, montava o outro. Aí uns 2, 3 meses depois, e nesse período nós tudo amontoado lá em Miritituba. Aí a gente veio, eles iam deixando a gente nas casas. Já pensou, nós dentro do Rio Grande do Sul, não sabia nem o que era mata. Chegar aqui, para todo lado que olhasse, mata, mata e mata, só mato. E tinha uma promessa do governo que seria, eles dariam 5 meses, dariam um salário naquele tempo para cada colono. Eu lembro que meu pai veio o primeiro, o segundo e o terceiro mês. Veio meio salário só e depois não veio mais. Aí eu vejo hoje pessoas com saúde aí falando em dificuldade. Dificuldade nós tínhamos naquele tempo. Passar fome. Ninguém sabe o que é passar fome. Eu sei. Mas o senhor passou fome aqui no meio da floresta? No meio da mata. Porque assim... a gente não tinha o que correr. Porque o governo, ele colocou... Tinha a Cibrazen e a Cobal. A Cibrazen, ela comprava o produto do colono. E a Cobal, o colono era obrigado a comprar lá. Sabe? Produto de todas as formas vinham do governo. Então, você vê, daqui para Itaituba é 75 quilômetros.
Eu lembro que meu pai fazia um mutirão de várias pessoas e eles iam em Itaituba buscar sal, buscar um pouquinho de coisa só. Era uma semana para ir e voltar. O que é a Cibrazinho e o que é a Cobal? O senhor pode dizer o que é? A Cobal, ela é tipo um mercado que o governo montou para os colonos comprarem lá. E a Cibrazen... Mais altos ou menores? Não, eram menores. Mas o produto, não, sabe? Naquele tempo, eu acredito que o governo mandou muito recurso para os moradores, mas ficava tudo pelo caminho. É tanto que meu pai recebeu 3 salários, só metade dos saláriozinhos, e depois não veio mais. E eu lembro que nós comia carne de paca fervida só no sal. Só carne de paca com sal. A Yolanda, que é minha irmã, já depois que a gente morava ali, né, a gente passou muita dificuldade. Caça tinha muita caça. Eu lembro que a minha irmã, aí depois, no começo, nem muda de nada não tinha. Veio de Altamira, muda de macaxeira, de batata, de milho, veio de semente, veio de lá daí. Aí, depois a gente começou a colher macaxeiras, outras coisas começou a melhorar. Mas eu lembro que a minha mãe fazia macaxeira. A minha irmã mais nova, a Yolanda, já falava, daí a mãe tinha aquela massa de macaxeira, né? Ela pedia boia. E a minha mãe dava aquilo para ela. Ela dizia, eu não quero isso aí, eu quero boia. E eu imagino que numa situação dessa, quem sofre mais é a mãe. Sua mãe chegou a comentar com o senhor sobre isso? Ah, minha mãe sofreu muito. A minha mãe Falar na mãe da gente é complicado. A minha mãe, a gente trabalhava, sabe? Sempre na roça. Sempre na roça. E ela que sofria mais. Muito, minha mãe sofria muito. Eu lembro que a gente, às vezes tinha um ovo, ela dividia um ovo para 3, 4 pessoas. Um ovo. E ela ficava sem comer para dar comida para os filhos. Aí, depois aí teve o 12º filho, né, que é o Elias. E depois ela estava grávida novamente, nós tínhamos uma roça no fundo do lote, onde tinha o rio que passava dentro do lote, né? E a gente foi buscar arroz, a gente buscava arroz, pilava, trazia e botava no pilão, né? Aí nessa viagem, os porcão do mato, nós estava vindo e os porcão botou em nós. Aí nós subimos num pé de pau, aí nessa viagem a gente trouxe e ela perdeu o filho que ela estava grávida, estava acho já de uns 5 a 6 meses. Por causa desse dia. Seriam 13, né? Era um menino homem. Aí ela teve muitos problemas, perdeu um pouco a memória. Eu sei que ela foi para Belém, a minha mãe ficou 2 anos para Belém, não sabia para onde é que ela estava. Quantos anos nessa época? Eu tinha nessa época, eu acredito, da doença da minha mãe, eu tinha uns 12 anos, 12 para 13 anos. Aí era eu e um irmão meu, né? O Ney, ele tem 1 ano só mais novo que eu. Aí a gente acompanhava sempre a minha mãe, né? Ia trabalhar junto. Até nesse dia na minha vinda, ela disse assim, meu filho, nunca deixe vender esse lote. Esse lote aqui é o que nós temos de riqueza. Passa um rio dentro dele, aqui a gente planta, aqui a gente colhe. Sei que um dia eu vou morrer, mas vocês nunca vendem esse lote. Aí faleceu, né? Minha mãe, meu pai. E minha mãe está com uns 6 anos que faleceu, meu pai está com uns 5 anos. Você ainda tem o lote? Tem o lote aí, quando eles faleceram, né, a gente sentou os irmãos, 12 irmãos, 6 homens, 6 mulheres, e cortamos o lote tudo em chácara, uma chácarazinha para cada um. E com um acordo, se um irmão quiser vender, é para vender para outro irmão, não pode vender para alguém de fora, é para ficar na família. E assim permanece? Permanece, graças a Deus, e vai para sempre. Esse lote é o lote original da sua família? É o lote que o governo naquele tempo colocou para o pai, isso. Que ano seu pai chegou? Desculpa. 72. Seu pai foi um dos primeiros? Foi. Dos primeiros que veio para cá. Seu pai e sua mãe são de que lugar do sul do Brasil? A minha mãe é catarinense, de Santa Catarina, não sei o município. Meu pai é de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre.
Desculpa o Edgarzinho, talvez a pessoa lá tenha perguntado, seu nome completo como é que é? Edgar da Rocha, ela pegou no começo isso, não? A origem dos seus pais, de sua mãe, de onde eles são? Minha mãe é origem italiano. Minha mãe é origem alemão e meu pai é origem italiano. Você conheceu... deixa eu passar o carro. Seu pai nasceu, melhor dizendo, os seus avós nasceram na Itália? Sim, eles falam que veio da Itália. Você conheceu seus avós? Não, só por fotos. Porque eu vim de lá, eu tinha 3 anos de idade, né? Não lembro praticamente de nada. Só o que eu lembro é que no avião eu vinha do lado do meu pai. Aí eu não comia nada. Meu pai sempre merendava, tinha merenda do avião, né? Do avião naquela época. E aí eu só lembro da viagem mesmo, mas de lá não lembro nada. Só o que os outros falam. Seus pais nunca mantiveram vínculos com os parentes deles de origem, da Itália e da Alemanha? Nunca... Não. Não, minha avó e meu avô, materno e paterno, moravam lá, no Rio Grande do Sul. Faleceram lá. Mas eles não tinham vínculos com os parentes deles? Não, de lá não, lá de fora não. Certo. Bom, e aí seu pai, então, quando veio para cá, em 1972, foi dos primeiros e ele recebeu tudo, o lote, a casa e esse salário, ou ele precisou comprar alguma coisa? Não, na verdade o lote o governo deu, mas para pagar parcelado, foi pago o governo. E depois que cada agricultor fez o seu barraco, seu taperi de palha, aí o governo veio e fez uma casa padrão, uma casa para cada morador, de madeira. A casa ela era uma sala, 2 quartos e uma cozinha. Sua família recebeu. Recebemos essa casa. Ainda existe essa casa lá? Não. Eu tenho um dia desses, eles colocaram a foto aqui, meus irmãos têm a foto, que se precisar depois eu posso mandar a foto, tá? Eu vou pedir para minha irmã mandar a foto, aí eu pego o zap de alguém de vocês e mando. Tá? É uma casa padrão. A casa ela era uma meia água para trás e uma área para frente só. E era aquele no tamanho de 100 hectares, era? O lote é 100 hectares. 100 hectares, O lote ele é 500 de frente por 2.000 de fundo, assim. E a sua família, Edgar? Porque assim, o INCRA passava a máquina num pedaço, né? E ficava a floresta fechada. Isso. Foi a sua família que abriu para poder plantar ou contou com a ajuda de outros vizinhos de lote, outros colonos? Naquele tempo eles faziam mutirões. Se reunia assim, 10 agricultores, 10 pais de família vão fazer o serviço do compadre Francisco lá, digamos assim. Aí eles faziam isso. Era na foice e machado, não existia motosserra. Eu lembro que pegava 2 fazendo a barriga do pau e 2 na costa do pau, era um dia todinho de tardinha caía aquele pau. Fazia o mutirão, era desse jeito. Aí depois queimava, plantava tudo no mutirão. Plantava de um, aí lá com o tempo plantava de outro, e era assim. Aí quando ia a colheita também era da mesma forma. Todo mundo ia para a roça de um, colhia na roça dele. Né? Isso. Aí você diga, o senhor era criança, né? Nesse processo todo. E as crianças também têm aquele momento de brincadeira, de tentar se divertir, mesmo com as dificuldades. A criança tem um outro olhar, né? E vivendo na mata, com os vizinhos tão distantes, mas com muitos irmãos. Como é que era ser criança, né? Nessa estrada que estava sendo aberta, com tantas dificuldades, que o senhor via dificuldades alimentares. Como foi sua infância? A minha infância foi uma infância, porque naquele tempo era uma infância sem maldades, né? Não existia tanta malandragem como existe hoje. Naquele tempo se reunia aí de 15, 20 crianças numa casa só. Ia lá, vamos lá para aquela casa. Fazia uma caída de fogo lá no terreiro, ia brincar. Aí naquele tempo tinha brincadeira do cair no poço, tinha tanta brincadeira que a gente inventava lá. Então era dessa forma. Brincava com os vizinhos de lote. De lote. Aí reunia, hoje nós vamos lá para tal lugar. E naquele tempo veio lá, trouxeram lá do sul, o pai, com outras pessoas que vieram depois.
Fazia serenata, era gaita, o pai tinha uma gaita, eles arrumaram gaita, arrumaram violão, cavaquinho. Aí ia para casa de um, fazia aquela serenata, comia galinha, tempos depois, quando as coisas melhoraram, né? E aí as crianças iam brincar. Aí, E aqui, esse pedaço, o seu lote é aqui perto, assim, nesse... daqui lá dá 1 quilômetro mais ou menos. E os seus vizinhos de lote eram também gaúchos ou também eram de outras regiões? Veio uma mistura de raças para cá, né? No começo era mais o pessoal do sul. Tinha o quê? Tinha acho que umas 6 famílias que era só do sul. Veio na mesma época nossa. Mas tinha outras pessoas. E eu lembro que o meu pai sempre tomou chimarrão. E naquela época era difícil o chimarrão aqui. Meu pai secava uma cevadura de época, é o que a gente fala, né? Quando vai... É uma cevadura, ele tomava 3, 4 vezes. Tomava e secava na chapa. Outro dia tomava novamente. Era desse jeito, porque era muito difícil a erva de chimarrão. Então ele tentou manter essa cultura. E manter. Ó. Na verdade, hoje aqui todo mundo toma chimarrão. É? Os filhos, minha família toda toma chimarrão. O senhor fez questão de manter isso? Eu tomo. Todos os dias eu tomo chimarrão. E tem essas brincadeiras com os vizinhos e tudo. E quando o senhor ficou jovem? Porque já é uma outra coisa, né? Isso. Então, assim, tinha festa, vocês se reuniam. Tinha. Nessa parte comunitária, já existia vila? Já, não. A vila foi criada bem depois. Nessa época, depois o governo fez colégio. Ele fez até o colégio, era de tipo um isopor assim, imprensado, e a telha em cima era de zinco, aquele material que faz zoada. Eu lembro que eu vim pro colégio, aí quando começava a chover tinha que parar a aula porque a zoada era muito. Mas bem depois, na verdade, eu não digo que eu perdi minha infância, porque você perder, eu trago assim, meu pai não me deixou nada de riquezas, sabe? Mas deixou a maior riqueza que foi a gente ser honesto, tratar bem os outros, respeitar, isso aí deixou, sabe, a família toda. A gente é rico, eu agradeço muito meu pai, a criação do meu pai e minha mãe. Sempre ele dizia, meu filho, não faz as coisas certas. Se vai magoar alguém, mas lá na frente ele vai saber que você fez a coisa certa. Se você fizer errado para agradar alguém, mas lá depois ele sabe que você fez errado. Então faça a coisa certa. Sempre ele falava isso pra gente. O senhor falou dessa questão da escola, né, do Zinho. O senhor conseguiu estudar na infância? O estudo na infância, naquele tempo, ele era assim. A gente levantava de manhã, vinha para o colégio sem merenda. Não tinha que merendar em casa. Aí no colégio, às vezes, tinha uma bolachinha daquelas de rosquinha, a gente comia 2 bolachinhas, era contadinho para cada um. Né? 2 bolachinhas para cada um. E voltava, meio-dia, chegava em casa com fome, comia o que tivesse, uma macaxeira frita, naquele tempo o óleo de comida era difícil, comia o que tinha em casa. Sim. E logo depois do meio-dia era para a roça trabalhar. E o estudo era da 1ª à 4ª série. E era todos juntos na mesma sala. Está contando da escola, né? A escola foi feita pela prefeitura ou foi o seu pai e os outros colonos que criaram a escola? Foi pelo governo. Na verdade, o governo federal, porque naquele tempo era um militar, né? E a gente fazia parte de Aveiros naquele tempo. Era muito distante. Ninguém sabia nem onde era Aveiros. Porque eu acho que o Aveiros é o município mais velho aqui da região. Então, foi o governo que veio e fez. E eu lembro que a gente fez um campinho, a nossa bolinha era de meia. Jogava bola lá do recreio, todo mundo ia jogar bola. E a professora era da comunidade? Era da comunidade. O senhor lembra dela? Tem lembrança? O meu irmão mais velho, que ficou no quartel lá no sul, que veio depois, ele era professor nosso. Foi o professor mais mal que tinha para os irmãos, porque ele, o que tinha raiva dos outros, descontava na gente. Mas tinha várias professoras, a professora Maria, aposentada, ela está bem velhinha hoje, para mim, onde eu vejo ela, eu não consigo chamar de outro nome a não ser professora. Ela ainda mora aqui na comunidade? Ela morava no 85, aí ela foi fazer um tratamento, mas o esposo dela, seu Joel, e é uma das professoras que eu sempre eu gosto muito dela. Então, falando também ainda dessas suas memórias e tudo, aqui é uma região que tem muitas aldeias indígenas, né? Tem, muitas. Né?
Então, o senhor lembra se o senhor já teve contato ou se ouviu essas histórias do contato entre os colonos e essas populações? Não, na época quem chegou aqui tinha vestígios de índios, muitos. Tanto que na nossa aldeia lá tem uma aldeia de índio, no nosso lote. Em cima do alto tem uma aldeia de índio. Eu tirei um pote, dava quase 1 metro de altura, cheio de osso de índio. O único pedaço que ficou inteiro foi essa mandíbula dele. O restante tudo virou farinha, aquela farinha branca. Aí eu... Mas quando o seu pai chegou lá, não tinha mais ninguém? Não, índio não existia mais. Foi o senhor já abrindo lá que encontrou isso? Isso, porque a gente... a terra era muito boa, né? O pai conhecia, aí colocamos roça lá. Aí nessa roça eu descobri esse pote. Eu trouxe para casa, tirei os ossos tudo de dentro, trouxe o pote para casa e eu até dei para o seu Alcides. Ele era professor na época, ele era irmão do seu Erpídio, do 85. E aí depois veio uns arqueólogos, vieram atrás desse pote, descobriram que eu tinha. E eu falei, não, já dei para um professor. Aí não sei se foram atrás dele, não sei se encontraram. Então, nunca teve contato Não. com a indígena, nunca, né? Então, voltando à questão do lazer da sua juventude, né? Aqui vocês tinham contato com os outros quilômetros mais distantes, por exemplo? Chegaram a ter contato com a Transamazônica, com aquela que chamam de linha gaúcha? Tinha essa conexão? Tinha, a gente... o que aproximava muita gente era o futebol, né? Aí, tempos depois, a dificuldade era o transporte. Mas a gente ia de 15 quilômetros aqui, tinha jogar bola de pé. E voltava à noite, todo mundo feliz, conversando. Chegava 11 horas, 12 horas da noite em casa. Aí depois começou a aparecer transporte, a gente ia para campeonato lá na linha gaúcha, lá no PTzinho, nos Ganser, que a gente fala. Né? A gente ia jogar bola lá, eles davam almoço. Aí quando eles vinham aqui, a gente também retribuía. E o transporte era qual era? Era da comunidade? Tempos depois, tinha caminhão aqui, madeireiro, outros que faziam pau de arara para ir para Itaituba, aí tinha nesses transportes. Nossa. Cada um pagava um pouquinho, né? E a pessoa fazia mais barato, a gente ia neles, com eles. Fazer esse campeonato, Isso. Né? E aqui, o senhor já mora na cidade, na vila, né? Isso. Você mora aqui há muito tempo, na vila? Aqui na vila tá com uns 8 anos. Eu morava no lote do pai, sempre morei no lote do pai. Aí eu vim pra vila agora faz pouco tempo. Então até 8 Não tem nem 8 anos, não, vai dar uns 6 anos. Então faz 6 anos que o senhor deixou de trabalhar na roça? Não, eu trabalho na roça ainda, porque eu tenho um lote na vicinal, aí lá eu tenho plantio de cacau, tem criação de pato, galinha, porco, agora tô começando a criar uns carneirinhos. Eu não consigo largar da roça. O senhor gosta da roça? Gosto e não me vejo morando numa cidade, não tem como. Eu fico na vila aqui, quando eu fico um dia dentro de casa aqui, aí eu quero ir pro lote, a mulher, aí tem criança pequena, né, uma bebezinha, para levar na moto não dá, mas eu não gosto não, eu gosto de ficar lá dentro do lote. Então, é interessante a sua relação com a roça, né? O seu pai também tinha essa relação com a terra, Tinha. seus pais? Tinha. Meu pai, ele... tempos depois, surgiu o garimpo, naquele tempo da dificuldade, né? Ele resolveu de ir para um garimpo. Mas não sabia nem o que era garimpo, mas meu pai resolveu de ir. Passou, eu acho que uns 2 anos para esse garimpo. Eu lembro que meu pai voltou, era a véspera de Natal. No dia que o pai chegou, com malária, só o pavio, sem 1 centavo no bolso. Eu lembro que até no outro dia tinha pessoas dizendo, tu vai ganhar presente, né? Porque o pai chegou do garimpo com dinheiro e a gente sabendo que ele estava, além de vir sem dinheiro, ainda veio doente da malária. Quase perdi meu pai naquele tempo. O senhor tinha quantos anos, você lembra? Nessa época eu já tinha uns 18 anos, mais ou menos, 18 para 19 anos. Então, eu tive aqui na questão, logo no começo, né? O senhor falou da dificuldade de transporte, né? Da dificuldade de estrutura. Uhum. Os colonos, esses pioneiros, um deles o seu pai, né? Se organizaram de alguma forma para reivindicar melhorias? Na verdade, naquele tempo, não tinha a quem recorrer. Era distante demais, sabe? O lugar que tinha aqui, que era a vila maior, era Santarém. Rurópolis tinha 2, 3 casas só ali.
Taituba só tinha umas casinhas do lado lá do rio, não tinha para quem recorrer, não tinha como, era sobreviver. A gente não viveu, a gente sobreviveu aqui nessa época. A dificuldade era muito. E naquele tempo tinha algumas pessoas que tinham um pouco mais de condições, que vieram depois e que já tinham um pouco mais de condições. E aí a gente trabalhava diária para eles para comprar alimentação. Diária valia, hoje uma diária vale 80, 100 reais. Como se fosse naquela época, eles pagariam 30, 40 reais só. Era o que tinha e tinha que trabalhar. Para sobreviver. Porque a gente tinha coisa que a gente colhia, né? Mas aí tinha o sal, tinha o óleo, uma roupa. Eu lembro que a minha mãe pegava, as pessoas davam aqueles pedaços de pano e ela remendava. Nós só andávamos com roupa, aqueles pedacinhos de roupa, tudo remendadinho. E aí a gente era menino, danado, a gente tinha uns barrancão da estrada, a gente descia escorregando aquele barrancão, caía no meio da lama, achava bom. E aí rasgava a roupa, a mãe brigava e ela remendava. Só andava com roupa remendada. E a questão da saúde? Quando alguém ficava doente, se o menino se machucasse, como é que era? Eu lembro que, porque o governo também, naquele tempo, depois, eles colocaram uns postos, uns postos médicos. Ali no rio, naquela ponte que você passou ali, do lado de baixo tinha um postinho médico. Eu lembro da enfermeira Pedrina, o nome dela, muito atenciosa. Então o meu irmão quebrou o braço ele jogando bola com limão. E ele caiu e quebrou o braço. Aí a gente foi lá, a Pedrina arrumou, enfaixou. E eu lembro que levaram para o hospital de Taituba, no municipal, do lado de lá, já tinha nessa época no municipal. Aí eles engessaram e ele voltou. Né, com o braço, então o recurso já era Taituba nessa época, tinha um hospital municipal do lado de lá, né? E eu também quebrei o braço à época, uma tombada de ônibus, tempo depois. Aí eu era muito danado, a pessoa dizia, não, agora tu vai saquetar, que saquetar nada, eu descobri que o gesso era duro, aí eu jogava a bola do mesmo jeito e o moleque tinha medo de mim. E você diga, pronto, começou lá no lote e tudo, e a sua família, quando o senhor constituiu sua família? Me conte. Naquele tempo veio as irmãs, né? Começou as irmãs a casar e seguir o caminho delas. Os irmãos também foram casando. E aí eu me casei, eu tive a primeira mulher, já tinha 40 e poucos anos. Foi. O senhor demorou a casar? Foi. É que as mulheres são difíceis, né? Aí o senhor ficou lá, morando com seus pais? Eu morava com meu pai e minha mãe, porque eu ajudei a criar uma sobrinha e um sobrinho, que eu considero como filhos e eles me consideram como pai, da barriga da mãe deles. Cuidei, ajudei a criar, e a gente, na dificuldade, a gente se apega ainda mais, né? E graças a Deus, um mora em Oriximiná, é um cidadão já casado, sabe? Bem, muito educado. A outra mora em Santarém, também casada, tem uma filhinha. E aí eu fiquei por casa, ajudando o pai e a mãe a cuidar das crianças e cuidando desses sobrinhos meus, e fui levando a vida. Aí depois eu me separei dessa mulher, casei com essa daí, tem 5 para 6 anos de casado, né? Tem uma filhinha agora e tá bom. E tem a caçulinha agora. Caçulinha, né? Linda, minha paixão. Então, você diga, muitas histórias, né? A sua vida toda, praticamente, no entorno da rodovia, né? Vendo as dificuldades, vendo também as mudanças, né? Isso. Naquela época, quando o senhor veio com a sua família, o governo tinha todo um discurso de que essa rodovia significava o progresso, o desenvolvimento da região. O senhor acha hoje, olhando tudo que o senhor viveu, que essa rodovia é símbolo de progresso e desenvolvimento? Olha, em termos, eu acredito que foi para nós foi um mundo diferente, porque eu não sei o que seria de nós estivesse lá no sul hoje, né? A gente gosta muito de futebol, minha família toda joga futebol, quem sabe alguém de nós poderia ser um profissional hoje, mas quem sabe também o que poderia nos esperar, né? Então eu assim, não me arrependo de ter vindo para cá. Agora, a questão de desenvolvimento,
Para a região, às vezes eu vejo a questão de proteção do clima, né, de meio ambiente, essas coisas. Eu acho que tem que ter um freio, um controle, um limite, né? Eu só não concordo em tudo colocar a culpa no desmatamento da Amazônia, porque assim, às vezes dá uma enchente lá para o Nordeste e diz que é o desmatamento da Amazônia. Eu não concordo, porque assim, nós chegamos aqui em 72, eu acho que em 78, mais ou menos, se for pesquisar aí, deu uma seca aqui que o Tapajós praticamente cortou. Se pesquisar lá, vai ver que o Tapajós, nessa época, quase cortou. E eu lembro também que naquela época, tempos depois, caiu gelo. Eu lembro que eu e meus irmãos lá em casa, nós correndo atrás de pedrinha de gelo pegando, naquela época. Então, assim, tem que ter um controle, porque senão nossos netos, até filhos, não vão ver. Você está falando que o senhor está vendo muito desmatamento? Existe bastante. Está vendo isso desintegrado já, né? Na verdade, o ser humano, ele é muito ganancioso, sabe? Eu gosto de andar no mato, eu ando no mato, eu tenho uma terra lá, eu tenho média de 3.500 pés de cacau, um pedacinho de capim, uma plantação, eu gosto muito de plantação, de laranja, graviola, esse tipo de coisa perto de casa. E não precisa muita coisa para a gente sobreviver, não, sabe? O que eu peço a Deus, Ele me dá, que é saúde. Porque diz que tem um ditado que diz assim, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Não, só saúde. A paz, eu tenho que procurar paz para mim. Porque se eu trato mal alguém, eu não estou procurando paz. Então depende de mim. A paz, a amizade, se eu fizer quanto mais amigo a gente tiver, melhor. A gente vai selecionar, a gente sabe em quem confiar, em quem não confiar. Então depende de mim. Eu só peço a Deus saúde. O restante, meu amigo, depende de mim. Minhas amizades, tudo depende de mim. Então, seu Edgar, o senhor também me falou que seu pai, ele ajudou a pensar a vila, né? Isso. Aqui a vila de São José. Separando uma parte do terreno para a futura construção de um campo de futebol. Isso lá no comecinho, né? E a vila mudou muito, desde então. Esse terreno que seu pai construiu ainda tem? Tem a finalidade dele, do hospital, do campinho, da creche? Tem, não totalmente. Do lugar seria uma quadra para o futebol, para o hospital, aí foi tempos depois ele entregou para outro. Aí esse outro loteou uma parte grande dessa parte que seria o hospital. Mas 80%, digamos assim, está da forma que ele deixou. Isso. Então seu pai era muito engajado pela comunidade, né? Meu pai tinha um 8 baixo, o pai fazia festa naquele tempo. Só com 8 baixo, uma gaitinha pequenininha. Ele ia para dentro, porque a gente marcava, lá, vamos fazer uma festa na casa do compadre Francisco. Aí ia todo mundo para lá. Lá ele pegava essa gaitinha dele, começava a dançar em volta e pular dentro do salão e todo mundo se animava e a festa ia embora até de madrugada. Ele gostava ele ia para semana catequética que tinha naquele tempo, né? E ele gostava muito de brincar. Meu pai gostava de brincar demais, André. Então assim, a gente... o pessoal diz, olha para mim, diz, mas tu se parece mais com teu pai. Eu digo, me orgulho, fico feliz. Meu pai jogou bola até os 80 e poucos anos, quase 90 anos de idade, jogava bola. E o senhor Edgar, herdou isso dele, além do futebol, de lutar pelo bem da comunidade, de se envolver nessas questões? Eu gosto muito, assim, as pessoas dizem, rapaz, mas tu é muito besta. Tu tá ajudando fulano quer nessa. Eu falei, eu tô ajudando porque eu gosto. Se Deus me dá a oportunidade de ajudar alguém, feliz de mim que estou podendo ajudar alguém, né? E eu sempre fui, um tempo eu era aqui presidente do time de futebol, que a gente tinha um time de futebol, presidente da Igreja Católica e presidente do centro comunitário. O senhor lembra o ano disso tudo? Foi no ano de 2003. E eu era vereador também. O senhor foi vereador? Eu fui vereador nessa época de 2000 a 2004, eu fui vereador. Aí de 2012 a 2016 também fui vereador. Por Rurópolis? Por Rurópolis. E depois eu fui 3 vezes. Então sua comunidade gostava do seu trabalho e votava no seu... E agora
teve a eleição novamente, aí eu não fui candidato, né? Mas assim, continuo mesmo, gosto de ajudar as pessoas, me sinto bem. Então, Qual partido o senhor foi candidato? Eu fui candidato primeira vez pelo PSB, a segunda vez pelo PSD e me reelegi pelo PSD. então, seu Edgar, para a gente ir fechando, nosso projeto fala desses 50 anos da BR, da Transamazônica, dos pioneiros, das dificuldades, como o senhor já vem falando, né? A sua vida praticamente foi toda aqui. Isso. Né? Olhando a BR, a Transamazônica, essas conexões, 50 anos depois, o senhor consegue imaginar o que essa rodovia representa para a sua vida? Olha, a rodovia, na verdade, para a minha vida, eu não posso nem imaginar assim, do que representa. Para o país, pode representar muita coisa. Mas para mim, porque às vezes nem sempre o progresso é bom para quem mora na região. Né? Porque para quem gosta de uma vida bem tranquila, às vezes o progresso ele traz muitas coisas que não é bom. Né? Mas cada país tem seus objetivos, né? E eu imagino que melhore um pouco. Pelo menos não abrir novas estradas, mas que conserva bem as que já estão aí, já está bom, né? Que recupere, porque infelizmente lá para fora essas estradas aqui são todas asfaltadas e não é. Falta muito o que fazer. A época de inverno aqui é um transtorno, é ruim para a população. Tem colono aqui que sai de madrugada, não sabe se vai voltar naquele dia ou no outro dia da cidade. Vai fazer compra, né? Receber o salário, tem muito aposentado. Então é assim, eu, na verdade, não imagino o que seria disso aqui se não tivesse povoado, né? Talvez, na época, tivesse até conflito, porque tinha outros países envolvidos na Amazônia também, né? Então, o senhor acha que tem um lado bom e um lado ruim? Tem... Então, qual é o lado bom para o senhor, assim, da rodovia? Não, o lado bom é que hoje a gente sai daqui, você sai daqui para Rurópolis, que vai interromper. Oi. O lado bom. A gente sai daqui hoje da rodovia, né? O lado bom da rodovia que sai daqui para Rurópolis, que tempo de inverno era 5, 6 horas. Hoje você no carro você tira em 45, 50 minutos. Esse é o lado bom. E o lado ruim? O lado ruim é que hoje tempos atrás, você podia confiar em todos, porque todo mundo era da região. Hoje em dia tem um cara pode estar em Santarém, quando é de tarde, de manhã está em Santarém, de tarde está aqui, ninguém sabe quem é. Né? Então hoje você não pode confiar em todos que aparecem. Né? Muitas pessoas que chegam aí que você não sabe quem é. Então você não pode confiar em todos que vêm de fora. Muitas coisas que... E também a gente vê, infelizmente, o mundo da droga também na nossa região entrou com muita facilidade. Eu me preocupo muito, eu vejo tantos jovens amigos meus aqui. O que eu posso dar um conselho? Eu coloco para ele o caminho. São 2 caminhos. Quer ir nesse caminho aqui, mas é um túnel sem volta. A droga. Infelizmente tem meninos novos aqui, eu conheço amigos meus envolvidos nisso. Porque hoje entra muita droga aí de todos os lados que ninguém sabe. A polícia não dá conta, não sabe nem de onde vem mais. Então é isso. Sim, eu gostaria de perguntar mas é o seguinte. Sim, seu Ricardo, pode falar. Quer pausar? Não, dá uma pausa aí. Dê uma pausa. Pode pausar. Pronto. Seu Edgar, quando o senhor, sua família chegou aqui, o senhor disse assim, isso aqui era mato. Né? Hoje em dia, as pessoas falam muito na preservação da natureza. Né? Isso. Eu penso que no passado, esses lugares que muita gente só via mato para poder derrubar, plantar ou criar gado, hoje em dia as pessoas têm uma visão diferente. Né?
para muitos pode ter surgido a ideia de natureza, né? Que isso precisa ser preservado, porque senão a gente vai ter consequências muito severas. Certeza. Né? Quando o senhor com a sua família chegou aqui, vocês não tinham nenhum tipo de preocupação ou vocês tiveram alguma orientação em relação à preservação da mata? Na verdade, existia uma lei. O governo, ele deu um lote de 100 hectares para cada colono, com o direito de desmatar 50%. Quando o colono desmatasse 50% do lote dele, ele tinha direito em receber outro lote para desmatar mais 50%. Ou seja, a metade do lote teria que ficar. Hoje em dia já é 20%. 20% a média é que pode desmatar, né? Então a gente tem... Varia de pessoas. Tem pessoas que não têm consciência. Ele desmata a beira de rio, desmata a cabeceira de igarapés, sabe? Então não tem consciência. Eu acho que vai da educação já de pequeno, porque tem pessoas que faz desmatar, ele olha aqui eu vou deixar tantos metros para não atingir o igarapé. E aqui, tanto metro desse rio também eu vou deixar uma lista de mato. Então varia, tem pessoas que se preocupam com isso, mas tem pessoas que não querem nem saber, infelizmente. Quando vocês chegaram aqui, vocês tiveram essa preocupação? Tinha preocupação porque o meu pai mesmo dizia, olha, essa cabeceira de grota aqui não pode desmatar. Então a gente tinha essa preocupação. Mas existia tanta mata que as pessoas não pensavam que ia chegar a um desmatamento da forma que está hoje. Só que assim, eu acredito, porque cada morador, cada pessoa que tem um lote, naquele tempo só tinha a beira da estrada. Hoje em dia, com 35, 40 quilômetros para dentro da vicinal, aí tem desmatamento. Então, cada um que pegou um lote nessa vicinal, ele sabe que tem direito de desmatar 20%. E tem deles que desmatou 100%. Então... E tem outros que estão lá, desmatou 15 hectares num lote e está tranquilo. Aquele que desmatou para pecuária, desmatou tudo. Aquele que quer viver tranquilo, ele desmatou 10 hectares, plantou lá seu cacau, sua banana, sua mandioca, sua macaxeira, seu milho, está com a terrinha dele lá, está criando um porco, uma galinha, e está vivendo tranquilo. E hoje em dia, como é que o senhor vê essas novas pessoas que chegam aqui à região, né, na relação deles com a terra? Né? Porque vocês chegaram há 50 anos atrás, receberam as terras, os lotes, né, com muita mata, vocês chegaram com poucos recursos. Né? Hoje em dia, qual é o perfil das pessoas que chegam aqui? Como é que é a relação dessas pessoas com a terra? Na verdade, eu principalmente, eu penso um pouco com preocupação. Por quê? Porque o pequeno agricultor, ele não desmata, ele não devora a selva. Agora, hoje em dia, aqui na região, a gente vê, na região toda. Tá vindo muitas pessoas que vendem lá fora 100 hectares, compra 800 hectares aqui. E é o grande pecuarista. O grande pecuarista tá migrando para a região, porque ele sabe que ele vende pouco lá e compra muito aqui. E esse muito que ele compra é para jogar no chão. Então é preocupante. Agora, não cabe a mim julgar e nem condenar ninguém, né? Porque tem a justiça, tem governo. Eu acho que só faltou muito planejamento do governo, porque tem muita terra aí que não, sabe, fora do loteamento, que eles poderiam ter loteado, porque o governo ele não dá a terra, ele vende a terra. Quando nós chegamos aqui, o governo colocou cada colono num lote e deu tantos anos para aquele colono pagar. Foi o nosso caso, nós pagamos o nosso lote. Aí depois o INCRA, infelizmente o INCRA não funciona.
Só existe nome INCRA, mas não funciona na nossa região. O senhor foi vereador, né? Pelo PSD. PSB e depois 2 pelo PSD. Bom, aqui, o senhor deve saber muito bem disso, né? Que aqui teve uma mobilização e uma atuação muito forte dos trabalhadores, primeiro pelos sindicatos e depois por partidos políticos, especialmente pelo Partido dos Trabalhadores. O senhor foi uma pessoa que fez parte desse movimento, né, de unir os trabalhadores para reivindicar melhorias. Isso. No entanto, o senhor acho que seguiu uma trajetória diferente de muitas pessoas que o senhor deve ter conhecido, né? Que tiveram atuação política primeiro pelos sindicatos, depois pelo Partido dos Trabalhadores. Por que essa opção do senhor por esses outros partidos? Na época, eu fui até a Belém, se não me engano, o grito pela terra. A gente foi em Belém, uma turma grande da região todinha. Fui até junto com o seu Celito da Labrida. A gente foi junto, uma viagem muito boa, a gente foi de Kombi, sabe? E chegamos lá, a gente foi... Os paraenses não sabiam o que era chimarrão, nada, aí eles não sabiam... não entendiam a nossa linguagem. Mas nessa questão aí, na época eu mexia com diretoria de time de futebol, de igreja, de comunidade. Aí as pessoas falaram, nega, nós vamos lançar tudo de candidato a vereador. Eu nem sabia o que era política. Aí as pessoas... Eu falei, rapaz, eu não... Estou aí para colaborar no que tiver do meu alcance. Aí, não, nós vamos filiar tudo num partido político. Aí, na época, era PT, PSB, que eram aliados, né? Aí, não, nós vamos colocar no PSB, daquela época era junto com o PT, e a gente foi... aí eu fui candidato e me elegi vereador na época, né? O candidato a prefeito na época era Luiz Medeiros. Aí tá, passou, aí não fui mais, passei 4 anos, a gente criou muita coisa na comunidade aqui, né? Aí saí, não fui mais pra política. Aí em 2012 me convidaram novamente. Legal, tu tem que ser candidato novamente para ajudar a nossa região, a gente precisa dar uma melhoria nas estradas vicinais, e tu corre atrás disso. Beleza. Aí, porque existia muito a matemática, partidos pequenos, você se elege mais fácil naquele tempo, né? E como eu não era eu deixava o pessoal me levar. Aí me colocaram, não, acho que no PSD tu se elege fácil. Aí eu fui candidato pelo PSD e me elegi realmente. E 4 anos depois fui candidato novamente e me reelegi. Aí agora, nessa última eleição, eu não fui candidato. Tá. O senhor mostrou que tem uma preocupação com questões ambientais, né, hoje em dia. Então, assim, eu observei aqui no seu carro, né, garimpeiro, Isso. não é bandido, é trabalhador. O senhor já foi garimpeiro? Já, a minha irmã é garimpeira. Ainda hoje? Ela mexe lá no garimpo do Cuiú. Ela tem um parzinho de máquina lá. Porque assim, a roça hoje não dá mais. A roça dá para você ter uma família lá, você criar um porco, uma galinha, isso assim. Mas para você que pensa em progredir alguma coisa, hoje em dia é mais fácil você trabalhar uma diária e comprar o arroz, o feijão, do que você plantar. Entendeu? Aí as pessoas vão migrando. Aqui a maioria do pessoal aqui sobrevive de emprego de serraria. Né? Só tem serraria grande aqui e sobrevive disso. E a minha irmã migrou para o garimpo. Aí me convidou, aí eu já fui lá com ela, aí me colocaram esse adesivo e eu coloquei, né? Porque na verdade o garimpeiro pequeno, ele não destrói.
É que nem o agricultor pequeno, não destrói. Agora, as mineradoras, grandes mineradoras, internacional, que vem para a região, esse destrói. Destrói e suga o suor do pequeno, que trabalha lá para eles, sabe, ganhando uma migalha. Esses destrói. Eu conheço empresas aí que o subsolo é esbagaçado por eles. Então, o pequeno garimpeiro não destrói não, sabe? Enquanto o garimpeiro pequeno tira 200 gramas de ouro, as empresas tiram aí 100 quilos de ouro. E vai embora, aquele ouro não fica aqui não. O pequeno garimpeiro, se ele tirar 300 gramas de ouro, é dividido ali com a família, com aquele outro que está trabalhando ali com eles, sabe? Fica na região. A grande minerador não, eles levam embora. Tá certo, é isso. Por mim, a gente continuaria falando muito mais, mas Tá temos acabando a um bateria. limite Certo. aqui dos Então- recursos tecnológicos. Mas beleza, Obrigada, senhor Edgar. Muito obrigada pela sua entrevista eu que e agradeço. pela recepção. Obrigado. Obrigado de coração, viu? Deus abençoe a todos. Amém. Vamos tirar uma foto